Não, nós vamos consolidar melhor essa situação da política de combustíveis. Eu sempre tenho dito que política de combustíveis é um assunto de governo. Não quer dizer que ele seja intervencionista, mais ou menos. É um assunto de governo, ponto, porque atinge a todas as empresas, não atinge só a Petrobras. Ela faz parte desse processo, vai fazer parte das discussões, mas é uma política que o governo vai dar diretrizes principais. O Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Fazenda, o Conselho Nacional de Política Energética, o próprio Presidente da República e, finalmente, a Petrobras e as outras empresas também. O Instituto Brasileiro de Petróleo pode participar, todos nós. Eu acho que nós temos que fazer cranear alguma solução para que a gente, ao mesmo tempo, tire vantagem da autossuficiência que o Brasil tem em petróleo e da quase autossuficiência que nós temos em capacidade de refino, em produção dos nossos produtos derivados, tirar vantagem competitiva disso para a economia, para os cidadãos e, ao mesmo tempo, evidentemente, remunerar o investimento de quem investe nessas atividades. É um desafio? É, mas é possível fazer? Eu também acredito que seja. Então isso demora tempo, isso não é uma coisa que vai ser feita na primeira semana e na segunda. Nós ainda temos um processo de tramitação da própria indicação da Petrobras, tem uma aprovação de conselho, tem a análise de elegibilidade, tudo isso. Então isso leva aí mais uns 15 dias, pelo menos são 8 dias no mínimo, Vamos botar aqui 15 dias aí para dentro de janeiro. Depois temos que se organizar e saber como a companhia está. Todo mundo aqui é responsável, ninguém vai sair no primeiro dia já anunciando uma coisa, pega o carro, já sai dirigindo, já sabe tudo, não sabe. E a própria discussão da política de combustível também vai ganhar uma trégua, Então, provavelmente, está finalizando esse processo aqui, mas provavelmente a gente vai ter uma trégua aí de 30 ou 60 dias para segurar os impostos, para não voltar já com um fato novo, relevante como esse. Sai o OMT no primeiro dia do governo? Isso é com o ministro Haddad. Ele possa atropelar a situação. Estamos tratando de uma indicação, de uma forma de manter um certo período de graça, desse processo, para poder rediscuti-lo. O que não quer dizer que não vai haver a discussão. Senador, por favor, em relação à lei das estatais, o senhor está tranquilo? Não Totalmente tem nenhum tipo tranquilo. de entendimento? Totalmente tranquilo. As alegações eram relacionadas à candidatura, por exemplo. Na lei, na própria tramitação da lei, à época da sua promulgação, da sua discussão no Congresso, havia uma redação que falava em candidatos e filiados de partido. Porém, essas redações foram retiradas, o que indica claramente, expressamente, a intenção do legislador de não punir o direito de se candidatar. Ademais, usando até um pouco esse texto mais jurídico, você não pode caçar ou onerar o direito cidadão de uma pessoa votar ou ser votada. Não faria sentido, seria inconstitucional e seria um atentado ao direito cidadão. Você imagina que se agora, cada vez que uma pessoa for pensar em ser candidato na sua cidade, a vereadora, deputado, ou o que quer que seja, ele ficar pensando, não, olha, pode ser que um dia eu tenha uma oferta para trabalhar numa empresa estatal e não vou poder. Então você começa a ceifar a política desnecessariamente. Você tem hoje, você tem travas, mecanismos e tudo isso para evitar a contaminação política onde você quiser, principalmente em estatais. Não há necessidade de onerar. Então, a lei não onera os candidatos. O que ela fala é de trabalho especificamente trabalho remunerado em campanha, porque queria coibir, naqueles casos, onde havia, às vezes o candidato chamava alguém para trabalhar e dizia, olha, trabalha aqui pela metade do preço, ou não ganha nada, que eu vou trocar você por um cargo, vou botar você lá na frente num cargo e tal. Então isso foi coibido pela lei das estatais. Essa é a situação. E são 3 verbos, se não me engano. Execução, coordenação e concepção, são as 3 coisas cumulativamente. Isso não aconteceu nem com o ministro Mercadante, nomeado do BNDES, nem comigo. Então isso não nos atinge absolutamente. Nem o fato de ser candidato, nem o fato de ter trabalhado em campanha. No meu caso, eu não trabalhei em campanha, mas ele... porque fez programa de governo. O programa de governo não implica em nenhuma relação financeira, nem escolha de candidatos. Portanto, não é estrutura decisória de campanha. Gente, a última então. Não vai haver, não deve haver retaliação. Primeiro, porque pode ser que nem haja a questão da incidência dos impostos já no primeiro dia. Segundo, que o viés para o preço dos derivados de petróleo é de baixa. Então, se tivesse que haver algum movimento na Petrobras na primeira semana de janeiro, seria para baixar o preço, não para subir. Acomodaria o imposto mesmo que ele fosse colocado. Por quê? Porque o inverno europeu e no hemisfério norte em geral está declinando, os contratos futuros já projetam o preço do petróleo para baixo, não para cima,
e você ainda teria uma queda do dólar, caso não houvesse a oneração. Caso houvesse a oneração, até um pouco mais acentuado, mas se tiver a queda do dólar, você vai começar a estar acima do PPI. Então você teria que ajustar o preço para baixo. Mas falando do PPI, o Alexandre Silveira disse que o PPI poderia ter a cara do governo Lula. Ele falou isso ontem. O que significa isso exatamente? Não sei, a gente vai conversar, né? Mas assim, eu acho que a questão do PPI, eu sempre disse que o PPI é uma espécie de uma abstração. Ele não é publicado em lugar nenhum, ele não é um marco, um índice fechado, como é a inflação ou instituições calculando e tal. PPI, mesmo hoje, ele já varia de região. O que é o PPI? O PPI é paridade de importação, não é paridade internacional. Quando a gente fala em extinguir o PPI ou parar de usar o PPI como referência, não é que a gente vai desgarrar o preço completamente do mercado internacional, não, porque o país não é louco, a gente não vai criar uma economia paralela no Brasil. O que quer dizer é o seguinte, é que você vai parar de balizar o preço da porta da refinaria com o preço de um produto que é produzido em lugares completamente aleatórios, distantes do mundo, mais o frete, mais as despesas de colocação no ponto A. Entendeu? Então, assim, você não vai mais abstrair que para atender 10 mil litros de diesel em Manaus seja a mesma coisa que atender 10 milhões de litros em Santos. É diferente. Né? E a refinaria, estando do lado e podendo produzir a menos custo, mais uma margem muito confortável, inclusive equiparável a qualquer empresa semelhante, que isso não possa ser praticado e seja considerado dumping. Não é dumping. Se eu posso vender mais barato porque eu estou próximo do meu consumidor final, por que eu vou ser proibido de fazer isso? Entendeu? Então é uma lógica que não favorece. Em qualquer outro produto, se você está ali e produz mais competitivamente, você pode vender pelo seu produto mais margem. Margem confortável, sem dar prejuízo a ninguém. Por que eu tenho que balizar o óculos ou esse microfone ao preço do importado, sempre? É isso que está feito com o combustível. Senador, rapidinho, a gente está ao vivo na Band, só para deixar claro uma questão para o telespectador que chegou agora. A política de preço da Petrobras vai ser alterada? Vai ser alterada, mas não necessariamente para traumatizar o investidor nem o retorno dos investimentos. Vai ser alterada porque a política do país vai ser alterada. Então, de novo, a diferença é clara. A Petrobras faz política de preço para os clientes dela. Ela é uma empresa. Ela faz política de preço de acordo com o contexto do país. A mudança de política de preço, diretrizes de preço, como é que se formata o padrão do preço nacional, vai ser dada por um consórcio do governo. Ministério da Fazenda, Ministério de Minas e Energia, Petrobras também, que é uma das empresas principais, Conselho Nacional de Política Energética. Esse pessoal vai dizer, olha, a gente tem que chegar numa conclusão, numa fórmula, alguma coisa de referência, que não seja apenas o preço em Roterdã, mais as despesas para colocar o produto aqui. Porque nós temos 80% do produto que é feito aqui. Então não faz sentido pagar frete em cima de um produto que eu estou produzindo aqui. Basicamente é isso. Outra coisa, não há muito trauma nisso, porque o que é grave, quando aconteceu essa discussão toda do PP, quando é que se acirrou? Foi quando nós tivemos uma crise inédita internacional, o preço picou lá em cima por causa da guerra, mais o ramp-up de crescimento mundial, cada país começando a religar suas economias. Nesse momento a gente disse, nossa, que coisa espetacular, esse preço cresceu abruptamente e significativamente. O que é que o país faz? Nós, na época, propusemos a questão da conta de compensação, da conta de estabilização de preços, CEP, que funciona com a ajuda de receita pública. Não tira da Petrobras só, tira também de royalties, de dividendo que ela recebeu, que a União recebeu da Petrobras, porque deu um lucro extraordinário. É justo que quando o acionista majoritário União recebeu um lucro exorbitante, extraordinário, por uma alta de preço para a qual ela não contribuiu diretamente, ela devolva uma parte disso na forma de atenuação dos preços. Essa conta de estabilização é fundamental para períodos de alta de preços excepcional. De resto, é a oscilação normal do preço do petróleo que a gente sempre administrou.